E o discurso é quase sempre o mesmo. Eu bebo café à noite e isso não atrapalha o meu sono. Eu durmo igual uma criança, né? Será mesmo? Vou explicar para vocês então hoje o porquê que não se deve tomar café e cafeína perto do horário de dormir, de tarde para noite, porque sim, influencia no sono mesmo que você consiga deitar e dormir. Tempos atrás eu estava atendendo um atleta em uma consulta, já era mais de 8 da noite. E ele apareceu assim com um copo desse tamanho, assim, cheio de café preto. E aí eu falei pra ele, que é isso? Ele falou assim, não, isso aqui é café, mas eu bebo normal, fiz isso a minha vida inteira, eu deito, durmo, no outro dia não influencia o meu treino e nada, enfim. Falei, não, então eu vou fazer um vídeo para explicar para vocês o que significa isso e o porquê que isso não pode ser feito, né? Ou não deve ser feito, se você quer prezar pela qualidade do sono. Mas para falar e explicar, eu preciso falar rapidamente sobre a adenosina. Por quê? Porque existe uma influência direta entre a adenosina e a cafeína. A adenosina ela é um subproduto natural do gasto de energia do corpo. Então, o que acontece? Toda vez que existe a quebra de ATP, uma das partes, né, que o ATP gera é a adenosina, que na verdade ela é como se fosse uma molécula de sinalização para o cérebro de que existe um cansaço. Então, ela funciona mais ou menos dessa forma. Então, vamos imaginar que quanto mais gasto de energia, mais adenosina se acumula no cérebro. E essa adenosina, ela se liga a alguns receptores, por quê? Porque é essa sinalização que então envia esse sinal de cansaço, e aí o cérebro então entra num processo de relaxamento para que venha o sono. Então o cérebro precisa da adenosina se ligando a esses receptores, que é uma sinalização de cansaço para que a gente entre em sono profundo. Só que o que acontece? Quando a gente bebe a cafeína compete com a adenosina nesse receptor. Então a cafeína ela acaba ocupando o espaço nesse receptor de adenosina, que seria da adenosina, para que a gente tenha um sono mais tranquilo, um sono mais profundo. E aí então ela ocupa esse espaço e a adenosina não tem onde se ligar e o cérebro então fica nesse cansaço. Né? Então a gente permanece no cansaço, por quê? Porque existe essa competição aí dessa ligação. Mais ou menos isso, explicando de forma mais simples. Então, por conta disso, pode ser que o seu sono ele seja então comprometido, né? Mas para quem toma o café e mesmo assim dorme, saiba que sim, existe um comprometimento do seu sono, né? Então, não devemos tomar a cafeína próximo ao horário de dormir, muito tarde. Eu não recomendo a partir das 15 horas, normalmente. Claro que quando a gente sabe, né, o tipo de genético desse paciente para metabolização de cafeína, isso pode ter algumas alterações, mas de forma normal. Atleta, principalmente que gasta muita energia, e não só para quem é atleta, não devem consumir cafeína, nem como pré-treino, nem café, enfim,